Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alan que eu estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso conteúdo na disciplina de Fundamentos da Administração do curso técnico Cooperativismo. Nessa unidade nós iremos falar do processo administrativo, mais precisamente de direção e organização, onde nós iremos contemplar reflexos de motivação, liderança, gerenciamento de equipes, comunicação organizacional, o processo de organização, a estrutura organizacional e o projeto organizacional. Meu e-mail já está aí na tela, tal qual também nas redes sociais. Pode entrar em contato comigo para qualquer dúvida. Então, como falei no cooperativismo, na aula passada, o bom administrador é aquele que conduz o seu grupo até o destino almejado. Nós vimos na aula passada que as funções administrativas contemplam a planejamento, organização, direção e controle. Essas são consideradas as principais funções administrativas que contemplam o processo administrativo. Dentro do ciclo administrativo, nós começamos pelo planejamento, onde são formulados os objetivos e os meios para alcançá-los. Tudo isso vem do nível estratégico. E a organização, ela vai desenhar o trabalho, alocar os recursos e coordenar as atividades. E vem, dentro do ciclo administrativo, o papel da direção, onde vai designar as pessoas, dirigir os seus esforços, motivá-las, liderá-los e comunicá-los no alcance dos resultados. E aí, para observar se os resultados estão sendo atingidos de maneira eficiente, nós temos o controle, onde ocorre o monitoramento das atividades e vai se buscar corrigir os desvios. E dessa forma, eu faço novamente um novo planejamento, buscando sempre a melhoria contínua do meu processo administrativo. Então, o planejamento, ele parte da fase de definir a missão, formular os objetivos, definir planos para que a organização possa alcançar os objetivos, programar as atividades. E já na organização, eu vou buscar dividir o trabalho, designar quais atividades que devem ser realizadas para o alcance dos objetivos. Vou agrupar as atividades em órgãos e cargos e buscar a melhor forma de alocar os recursos, definindo assim as autoridades e responsabilidades de cada um dentro do processo administrativo. E a direção, ela vai ajudar nisso, em designar as pessoas corretas para o local correto e a melhor maneira de trabalhar com seus esforços e coordenar os seus esforços na busca desse resultado. Melhoria da comunicação, a motivação das equipes e também o papel da liderança na busca da orientação dos resultados a serem alcançados. Temos também os mecanismos de controle, no qual vão definir os padrões na busca desses resultados, monitorar o desempenho no alcance dos objetivos pretendidos pela organização. E assim eu vou poder avaliar como está ocorrendo a busca desse resultado e implementar alguma ação corretiva. E dessa ação corretiva vai gerar uma nova percepção dos impactos que o ambiente externo ou interno podem estar causando dentro da minha organização. Então, falando de direção. Direção, pessoal, significa interpretar os planos para que os outros possam entender. E aí, dessa forma, eu vou dar instruções sobre como eles serão executados, em direção aos objetivos que deverão ser atingidos. Então, a direção está mais relacionada sempre com o fator ação, de colocar-se em marcha, de fazer com que todos sigam um resultado a ser atingido. E isso faz com que a pessoa seja o papel principal dentro do fator direção, porque as pessoas precisam ser aplicadas em seus cargos e funções e treinadas, guiadas e motivadas constantemente na busca do resultado que elas esperam alcançar. Resultados esses que são propostos pela organização. Então, para dirigir os subordinados, o gestor, em qualquer nível da organização em que ele esteja, ele precisa comunicar, ele precisa constantemente liderar, motivar as equipes. E essa motivação, de onde vem? Motivação, pessoal, é a predisposição que cada um tem para poder exercer esforços que busquem o alcance das metas organizacionais, condicionada pela capacidade de que esses esforços satisfaçam simultaneamente os objetivos organizacionais e também os meus objetivos individuais. Dessa forma, acaba criando uma relação de mutualismo entre a organização
e o próprio indivíduo, o próprio trabalhador. Então, dessa forma, todos saem satisfeitos. E a liderança? A liderança ela traz o processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização, levando à realização dos objetivos. E quais os elementos que podem me ajudar nesse papel de liderança? As pessoas, o poder, a influência, são também importantes, mas temos que lembrar que liderança ela é diferente de chefia. Liderança ela é conquistada, ela serve de estímulo, ela estimula as pessoas, ela busca atrair as pessoas, influenciar as pessoas. Já a chefia não, ela é impositiva e ela tem um caráter constante na busca dos resultados. Então ela quer saber, ela coloca os resultados em primeiro lugar. E a liderança é fundamental para que o trabalho em equipe seja concretizado. Por quê? A liderança em cada um dos níveis hierárquicos ela é refletida. Ela parte dos diretores. Depois dos diretores ela reflete nos gerentes, nos supervisores e nos funcionários. Acabam todos estimulados na busca do alcance do objetivo comum, independente do nível hierárquico. E quais os níveis da direção? Como eu falei para vocês, na organização nós temos o institucional, que aí contempla ao nível estratégico da organização, nós temos o intermediário, que contempla ao tático da organização, e o nível operacional. E quais esses níveis organizacionais atuam dentro do fator direção? O institucional tem aquele papel de direção, onde envolve os diretores, os altos executivos. A empresa, por total, acaba sendo contemplada pelo que é definido pela direção, ou alguma área da empresa específica, como uma direção financeira, uma direção de recursos humanos. E dentro do intermediário, nós temos o nível de direção de gerência, onde os cargos envolvidos contemplam desde gerentes e o pessoal do meio campo, pessoal que está fazendo a interligação entre o operacional e o estratégico. E a abrangência? Cada departamento ou unidade da empresa. No final das contas, ele atua dentro dos setores buscando os resultados que são gerados pelo operacional, tendo o operacional como nível de direção a supervisão. Quais os cargos envolvidos? Supervisores e encarregados. E a abrangência? Cada grupo de pessoas ou tarefas envolvidos dentro do processo produtivo. E organização? O que seria? A organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e as atribuições de cada um. A organização ela acaba consistindo na especialização, na determinação de atividades específicas que são necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Também contempla a departamentalização, que vai agrupar as atividades propostas em uma estrutura lógica, em um fluxo contínuo. E aí a gente estabelece aí o fluxograma da organização e o próprio organograma da organização, onde são definidos também os níveis hierárquicos por meio dos cargos e tarefas, onde vai designar as atividades específicas e as posições das pessoas dentro dos níveis hierárquicos da organização. Quais as questões importantes que vêm? Quais as perguntas chaves quando a gente fala em organização? A quem deve se reportar os departamentos e indivíduos? Em que escala hierárquica eu estou? Quantas pessoas devem se reportar a cada gerente? Como nós devemos subdividir o trabalho para evitar que nós tenhamos muito cacique para pouco índio? Como podemos garantir que todos trabalhem unidos como sistema, buscando assim a relação de mutualismo sendo benéfica tanto para o indivíduo quanto para a organização? Em que nível as decisões deverão ser tomadas? Como nos organizaremos para atingir a missão e a estratégia que foram traçadas pelo nível estratégico da organização? Então, para isso, nós temos a unidade de comando e direção. Cada funcionário tem que se reportar a apenas um chefe, aquele que vai representar a equipe na busca do resultado organizacional. E a cadeia de comando? A cadeia de comando ela demonstra a sequência de linhas de autoridade, do topo ao piso de uma organização. Todos os membros da empresa devem saber a quem se reportar e quem, se for o caso, se reporta a eles.
Então, a abrangência da gestão ou amplitude de controle acaba se referindo ao número de funcionários que deve se reportar a esse gestor. E quanto menos funcionários supervisionados, menor é a abrangência de gestão, e vice-versa. E a divisão do trabalho? Os funcionários eles têm qualificações e habilidades que os tornam mais aptos para poder desempenhar um determinado trabalho específico. E aí, dessa forma, eu vou buscar aquele que melhor se encaixa, que tem a formação correta para desempenhar aquela atribuição ou aquela atividade. E a coordenação? A coordenação vai assegurar que todos os departamentos e indivíduos de uma organização trabalhem juntos, trabalhem em conjunto, na busca dos objetivos estratégicos e operacionais. Então, existe também o equilíbrio entre a responsabilidade e a autoridade. Cada funcionário ele deve ter a autoridade necessária para poder cumprir as suas responsabilidades. E onde difere a responsabilidade e a autoridade? A responsabilidade ela vem da obrigação de atingir os objetivos por meio das atividades que são determinadas. E a autoridade? A autoridade acaba se tornando o direito de tomar a decisão, de distribuir essas tarefas da melhor forma e a melhor utilização dos recursos. Dessa forma, eu consigo garantir um equilíbrio organizacional. E aí, nós temos também a delegação, que é o processo de designar aquela responsabilidade, chamar a responsabilidade para si, determinar quem é a autoridade que vai assumir o papel do cumprimento dos objetivos. Dentro disso, nós temos também a flexibilidade, que acaba se tornando uma característica fundamental para poder discernir quando é o momento de contornar as regras. Então, como eu já falei para vocês, o nível institucional, ele forma todo o desenho organizacional. Ele contempla a organização como um todo. E o reflexo disso vai ser o tipo de organização que eu vou ter. E o nível intermediário, ele traz o desenho departamental, vai definir como é que cada departamento vai atuar de maneira isolada. E dessa forma, eu já estruturo um tipo de departamentalização. E o nível operacional? Nesse eu vou desenhar os cargos e as tarefas, como cada operação ou cada tarefa vai ser realizada. Dessa forma, eu vou fazer a análise e a descrição de cada um dos cargos daquela organização. Como referência aí, vocês podem utilizar o Chiavenato, Maximiano, artigos de revistas e jornais especializados. Obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima aula.